Gente, é muito triste começar falando de um assunto cruel, né, que é a violência contra a criança. O repórter Alan Garcia está ao vivo na Central de Flagrantes porque o Conselho Tutelar do bairro do Vergel atendeu a uma criança de apenas 4 anos com sinais de maus tratos. O Alan, a gente recebeu as imagens, elas são chocantes, inclusive, né, e mostram aí um inocente indefeso. Uma imagem, inclusive, que é de cortar o coração. A gente está mostrando aqui as fotos que exibimos, que recebemos, melhor dizendo, pelo Pajuzap, inclusive, né? O Conselho Tutelar acompanhou esse caso agora à tarde, essa criança que estava sendo espancada pelos próprios pais, de acordo com a denúncia. Os pais foram detidos e levados para a Central de Flagrantes, onde está o Alan Garcia. Eu queria saber, Alan, primeiro, se esses pais já foram ouvidos e se você conseguiu, inclusive, falar com eles. É com você. Oi, Beatriz. Boa noite para você. Os pais da criança estavam nessa viatura, acabaram de serem retirados, né, e foram levados lá para dentro da Central de Flagrantes. Nós chegamos aqui por volta das 4h30 da tarde, a viatura já estava aqui com eles lá dentro e saíram agora, nesse exato momento. Enquanto você mostrava as fotos da criança, fazia a abertura dessa nossa entrada ao vivo, a gente estava filmando a entrada dos pais. Uma criança de 4 anos, que segundo o delegado se trata de um caso de tortura, que por muito pouco, Beatriz, não terminou de uma forma trágica. E quem traz essa fala para mim é a Valmênia, que é conselheira tutelar, ao lado do Vinícius também, que é conselheiro tutelar, eles que estão à frente, né, desse caso. Valmênia, eu sei que é difícil a gente falar sobre isso, a gente já se emocionou aqui conversando, os pais foram levados agora. Como vocês encontraram o menino de 4 anos? Onde é que ele estava? Como ele estava? Boa noite para você. Boa noite. Essa saga nossa começou às 2h da tarde, quando nós recebemos a denúncia por parte da população, de diversas pessoas da população. Foi uma denúncia anônima. E nós recebemos o vídeo, e no vídeo a gente já ficou chocado. E fomos até o local, não encontramos a criança, fomos até o Conjunto Vigília dos Pobres 3, a casa estava fechada, em conversa com a avó, a gente, cadê? Ligue para ele, você tem o número? Ela dizia que não tinha o número do pai. Retornamos para a comunidade, na Sururu de Capote. A avó paterna ou materna? Não, a avó paterna. Dizendo que não tem o número do filho. Não tinha o número do filho, mas aí a gente descobriu que ela tinha. Mas como a população estava atenta, mandou de imediato. Vocês acabaram de sair daqui e ele está escondido aqui nesse barraco. Inclusive mandaram fotos. E vamos até o local, com a polícia militar, deu todo o suporte. Nós tivemos que acionar a polícia militar, né, porque nós somos conselheiros. Nós precisamos dessa proteção também. Desde já quero agradecer à polícia militar, porque a gente também teve conhecimento que ele responde por crime de homicídio. E aí nós retornamos e, de fato, ele saiu do barraco da mãe, onde nós estávamos a priori, e entrou no barraco de um outro morador por trás. E quando nós chegamos no local, a criança estava coberta, só com um pezinho aparecendo. Então a gente achou que a criança já estava em óbito, né? Eu relatei para vocês. Estava coberta pelo quê? Toalha, lençol? Pelo lençol. Pelo lençol. E aí foi muito chocante. Quando a criança sentou, aí foi que a gente teve a noção do quanto essa criança estava sofrendo. Essa criança tem murro no olho, essa criança tem murro na testa, essa criança tem um machucado na cabeça, outro machucado que não aparenta ser das 4h da manhã, porque segundo os denunciantes, o fato começou 4h da manhã, mas tem o corpo, outras cicatrizes. Essa criança ela tem marca da cabeça aos pés e tem cicatrizes antigas e cicatrizes recentes. E aí a população disse que não foi agora, mas que esse fato da madrugada, que começou das 4h da manhã e se estendeu, foi realmente muito chocante. É o rosto todo desfigurado. Acho que vocês têm foto, não sei, vocês não podem mostrar, né? Mas assim, as costas, e ele relata que nas costas foi fio, relata que tem sandália, que tem arranhões, Ele fala
que no olho foi o murro. E quando a gente perguntou, tanto a Polícia Militar como o Conselho Tutelar, para a mãe, o que foi que aconteceu? Ela disse, pergunte para ele. Aí a criança relatou, isso foi porque eu não obedeci. Eu não obedeci e fizeram isso comigo. E aí criança brinca, né? Criança se diverte, criança pula, criança... Mas ele ficou quietinho e disse, é porque eu não obedeci. Aí meu pai fez isso comigo. E em conversa com ele, a gente do Conselho Tutelar, ele relatou que a mãe, né, também agride, que agrediu nas costas. Ele fala quem pratica esses atos com ele. E dizer para a população, continue denunciando. A gente acredita que essa denúncia veio através de um trabalho que nós fizemos na semana passada. E nós passamos pela Sururu, pelo Vigílio dos Pobres, pela região toda, pedindo para a população denunciar os casos de maus tratos, de abuso e exploração sexual envolvendo as nossas crianças. Então a população fez a sua parte, porque o ECA, é claro, o ECA diz que é dever de todos zelar pelo direito da criança e do adolescente. O ECA não diz que é dever só do poder público, o ECA não diz que é só dever do Conselho Tutelar, ele diz que é dever de todos. E a população fez a sua parte. Valmênia, muito obrigado pelas suas informações. Pegando esse gancho da Valmênia, e daqui a pouquinho para conversar com você, Vinícius, o quanto é importante a participação de todos nós ao perceber uma criança agredida, violentada, fazer a denúncia, né? Já imaginou se esses vizinhos, que são vizinhos, né, da avó paterna, que tentou ali, parece, cobrir o filho que violentava o próprio neto? Já imaginou se esses vizinhos não tomassem a atitude e a coragem de fazer a denúncia? O que é que poderíamos estar falando dessa criança agora de 4 anos? O número para a denúncia, Valmênia, o número que essas pessoas utilizaram, e quem está nos assistindo agora, que tem ali um vizinho que agride o filho, vai denunciar agora sim também. Gente, a gente fez essa campanha na semana passada. E em cima do trio elétrico, a gente falava para a população, a gente não precisa do seu RG, a gente não precisa do seu CPF, a gente não precisa do seu nome denunciante. A gente só precisa que você tenha coragem de pegar um telefone e fazer uma denúncia. Não precisa de crédito para denunciar, é só discar 100 ou procurar um conselho tutelar da região. Nós temos 5 conselheiros e temos os números institucionais. Qualquer coisa é só ligar para o 8882-8277. Nós temos o 8882-1145. Temos o 8882-1195. São números dos conselheiros tutelares da região. Então, nós estamos atentos. E, assim, dizer, gente, não precisa se identificar. É importante. E não precisa ter a confirmação, porque nós não somos peritos, nós não somos, né? Nós não fazemos a investigação. A gente só precisa da suspeita. Tendo suspeita de maus tratos, denuncia, ligue, disque 100, faça a sua parte. Perfeito, Valmênia. Obrigado e parabéns pelo teu trabalho. Eu vou pedir para o Vinícius vir para cá, porque a criança ainda está ali e a gente não correu o risco de mostrar. E ao vivo não tem como a gente borrar o rosto. João Vinícius Feitosa, parabéns pelo seu trabalho. Primeira, né? É assim que eu cumprimento você nesse momento. O que é que vai ser feito agora com o garoto? Vocês vão levar para fazer exames? O que é que passa a partir de agora? Então, a gente já teve conhecimento por parte da comunidade, né, que a família tem ciência, assim, do que já as crianças já passou. Inclusive, um relato das avós foram que já viram marcas no corpo, né, e a gente indaga porque não procurou o serviço de proteção, o Conselho Tutelar, para fazer as medidas de proteção referente ao caso. A gente não tem atendimento a nenhuma dessas crianças sobre essa situação. E aí a gente pergunta o porquê que não nos procurou. Se caso tivesse procurado, nós teríamos sim como entender que essa família teria o interesse de proteger, né? Mas a gente percebe uma omissão, né, por parte das avós. Vai passar pelos exames, né? A partir de agora, com quem ele fica também, como é que vocês estão organizando isso, o que é que a polícia está permitindo, a justiça também mostra qual o caminho para vocês? É preciso lembrar que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, né? Autônomo. O Estatuto nos empodera desse serviço, né? O Conselho Tutelar ele tem essa autonomia nas suas deliberações enquanto colegiado, né? E aí o nosso colegiado já conversou, né? Entramos em uma reunião online e nós deliberamos para que essa criança possa ir para um abrigo institucional, acolhimento institucional, para que ela possa passar e ser acompanhada por uma equipe técnica, né? Após esse atendimento aqui na polícia,
nós estaremos levando essa criança para fazer um exame na sua cabeça, né, porque a gente percebe que existem algumas lesões, né, e aí a gente tem um medo e também precisa garantir o seu direito à saúde, né, então a gente vai estar fazendo esses encaminhamentos também levando para o ML. Perfeito. Vinícius, muito obrigado. Parabéns, Valmena também. Manter a câmera virada para cá, porque a criança ainda está ali com parentes. Tem uma tia que está encaminhando agora, segurando ele um pouco, né? Está com um pirulito na mão, enfim, como toda criança gosta, né? Então, vai ser encaminhado, fazer o exame do corpo de delito, vai passar por outros exames, porque a cabeça também está bastante machucada, então precisa ver como é que está lá dentro, né? Para garantir a saúde, a integridade desse menino de 4 anos. Eu vou repetir o número. Disque 100. Pegue o seu telefone 100. Você tem um vizinho, você tem um parente que agride o filho, agride o sobrinho, agride uma criança qualquer. Faça a denúncia agora, para o Conselho Tutelar poder salvar esse menino ou essa menina. Foi o que aconteceu hoje. Se não fossem as denúncias anônimas, Beatriz, a gente poderia estar falando de um menino de 4 anos agredido, violentado, torturado e que não tinha suportado toda essa violência. Mas, graças às denúncias, ele está vivo, está ali, vai seguir para um abrigo para que possa a justiça entender qual o melhor para ele a partir de agora. Eu volto com você. Alan, eu queria primeiro tirar o chapéu para o trabalho do Conselho Tutelar, que foi em campo, atrás dessas denúncias que foram feitas pela população lá do Vergel, as pessoas que já sabiam da situação de violência que esse menino de apenas 4 anos sofria. Vendo as fotos, percebemos que ele tem cicatrizes. Significa que não foram ferimentos provocados somente hoje, né? Nessas últimas agressões que ele com certeza sofreu, mas ele já vinha sendo agredido. Não se sabe exatamente quem batia na criança. Ele fala do pai e fala também da mãe. Agora, eu gostaria de esclarecer mais um ponto com você, né? A informação inicialmente que chegou é de que um desses pais, inclusive, já responde por maus tratos contra essa criança. Então, essa situação, ela é totalmente nova ou não? As autoridades já tinham conhecimento de que ele já tinha sido violentado por esses pais, mas ele permaneceu ali no convívio. Há um histórico de antecedentes criminais nesse sentido, Alan? O que tem aqui, Beatriz, que a gente conseguiu colher até o momento é que o pai já responde por um homicídio, né? Agressões contra a criança, até o momento a polícia não tinha nenhum registro. É o que nós temos até agora de informação. Falando ainda sobre esse assunto, sobre os pais, eu gravei uma entrevista rápida com o advogado da mãe. Ele se apresentou como advogado da mãe, dizendo que a mãe não tem nada a ver. E aí gravamos para ouvir o que ele tem a dizer sobre isso, o que a cliente dele, mãe do menino, tem a dizer. Vamos assistir. O que a mãe tem a dizer, nós ainda não sabemos, que eu fui contratado agora, né? Mas pelas marcas, a mãe, muitas das vezes, a mãe fica receosa em denunciar em virtude de ter um pai violento. Isso é quase normal, elas não denunciarem, não por conivência, mas por medo. Segundo os familiares, que observaram, acharam, e a criança dizia que caiu de algum... Tem marcas antigas, e essas marcas faziam dar a entender que caiu da cama, que caiu da árvore, que caiu de qualquer lugar, menos que foi uma agressão. O senhor viu as imagens? Chocante, eu vi. O senhor acredita que aquilo foram de quedas de cama, de armário? Quem dizia que caía do armário, caía da cama, era a criança para os avós, né? Aquela imagem é bastante... tem que fazer a perícia para poder levantar, mas eu não posso, assim, dar um parecer, porque eu não sou perito, né? Então só o legista vai poder falar. Porque se ela foi, assim, de uma certa forma ameaçada, ela tem o direito, sim, de ficar com a criança. Porque se o agressor da criança, não que ela seja conivente com a situação, mas por medo ela pode até ter se calado, sim. Qual será o procedimento que o senhor vai tomar a partir de agora? Aguardar ser ouvido pelo delegado? Como é que vocês vão trabalhar essa defesa? Ainda está sendo levantado, o Conselho Tutelar está reunido com o delegado e vai agora, nós vamos aguardar se ouvir a nossa cliente e depois os procedimentos da audiência de custódia e o procedimento de praxe.
É isso, Beatriz. A gente acompanha essa história, né, que a partir de agora esse menino de 4 anos comece a ter uma infância, né, com paz, com amor, com tranquilidade, né? Alguma informação a mais, Valmênia? Valmênia voltou ali da central, tudo ok. É isso, Beatriz. A gente encerra por aqui essa cobertura e, claro, durante a nossa programação, amanhã, com mais novidades se a gente tiver. Eu volto com você. Obrigada, viu, Alan Garcia, pelas suas informações. Falando ao vivo da Central de Flagrantes, com esse caso que é chocante. Foi muito triste a gente ter que começar o jornal, né, trazendo esse relato do repórter, do que ele ouviu, né, dos familiares e também do Conselho Tutelar, com a riqueza de detalhes que se tem até o momento. Porque quanto mais a criança for sendo ouvida, lógico, com apoio técnico, ele vai conseguir dizer o que realmente acontecia. Se a mãe também era ameaçada pelo pai, a gente não quer aqui fazer o juízo de valor, né, dessa mãe frente a essas agressões. O marido dela provou já para a justiça que é um homem violento, ele já tem um histórico aí, passagem por homicídio, né? E ele diz à criança que era, sim, violentado principalmente pelo pai. Mas até onde a mãe participava ou tinha conivência, somente agora, né, a justiça, daqui para frente, é que poderá dizer, a partir da escuta qualificada dessa criança. Agora, o curioso é que a mãe não conseguiu, né, sair da situação de violência e a criança foi sofrendo cada vez mais, porque não é normal, não. O que a gente mostrou aqui não é qualquer tapa, não é um puxão de cabelo, não é, não. Ele estava sendo espancado, certo? Com requintes de crueldade, um menino de 4 anos que apanhava de fio. Isso traumatiza qualquer um, né? Mas a mãe, no dia que caiu aí nas garras da polícia, chegou na central, no instante ela arrumou um advogado. No instante ela conseguiu meios para se defender. Agora, para defender o filho demorou bastante, não foi para ela pedir ajuda. Mas é difícil a gente conter, né, a emoção, por mais que a gente diga que não quer julgar, mas são tantas perguntas numa hora como essa. Isso me lembra o caso Henri Borel, porque foi uma criança que foi sendo espancada até que um dia ele morreu. E foi um caso que chocou o Brasil e depois da morte daquela criança vulnerável, a lei, a pena, foi até aumentada para homicídio de crianças menores de 14 anos, que é agora um crime equiparado a crime hediondo. Então, essa criança estava indo nesse caminho, pela imagem que a gente viu. Você vai discordar de mim? A imagem eu não vou pedir para a gente mostrar, para não fazer aqui sensacionalismo em cima daquele sofrimento. Mas é muito forte. A gente não mostrou tudo. Ele tinha ronchas, ele tinha cicatrizes na cabeça. E ele poderia, sim, vir a morrer se a polícia e o Conselho Tutelar não tivessem agido a tempo. Foi tarde, ele sofreu muito, mas que bom que agora eu acredito que ele esteja seguro e caberá à justiça saber até onde a mãe e o pai participaram dessas agressões. E parabéns à população aí do Vergel, que denunciou, que insistiu, que ligou. E fica mais uma vez aqui o pedido que foi feito, inclusive, pela conselheira Valmênia. Gente, liguem, diz que 100, não é preciso se identificar. Quando falaram para o conselho, olha, ele está escondido aqui, ele está nessa casa, mandaram até a foto da casa. Graças a isso, o homem está aí. Se a mãe não tinha condições de denunciar porque tinha medo, então a população fez esse papel e graças a isso uma vida foi salva, né, dessa criança que agora tem que passar por um longo tratamento para se reestruturar na vida, né, somente 4 anos. Tá aí a situação agora da polícia.